Quando a Torá, ou o Antigo Testamento, foi escrita pela primeira vez em hebraico, ela foi escrita sem diacríticos, ou, como eles chamam, nikud. Só 2000 anos depois, que os diacríticos foram adicionados ao texto hebraico. E caso você não saiba, os diacríticos, como o taquil em árabe, podem mudar completamente o significado de palavras e frases. É por isso que há muitos casos no Antigo Testamento onde existem várias interpretações sobre o que foi realmente escrito. E em muitos casos, eles podem se contradizer se forem ligeiramente alterados. Como, por exemplo, no Salmo 23, 4, onde uma mudança muito pequena nos diacríticos pode dar o significado exatamente oposto. Por essa razão, e após 2000 anos, era impossível ter o texto exato como foi revelado. E em muitos casos, algumas partes foram deliberadamente ajustadas para levar o texto a uma direção desejada. Agora, o povo do livro, com essa compreensão e essa experiência, sabendo que o Alcorão foi escrito pela primeira vez sem diacríticos e sem pontos nas letras, eles chegaram à mesma conclusão sobre o Alcorão que sobre o Antigo Testamento e afirmaram que o Alcorão foi distorcido ou que seu significado foi alterado, assim como fizeram com o próprio livro deles. Mas há duas grandes diferenças que tornam impossível que o Alcorão seja distorcido de qualquer forma. Nem mesmo um ponto a mais. Primeiro, quem adicionou os diacríticos ao Alcorão pela primeira vez foi alguém chamado Abu al-Aswad al-Duvali. Agora, a pergunta é, e depois de quantos séculos? Após a revelação do Alcorão ele fez isso? Bom, não, século, e nem mesmo décadas. Na verdade, Abu al-Aswad al-Duvali nasceu durante a vida do profeta Muhammad. Paz e bênçãos estejam sobre ele durante sua mensagem. Mas ele nunca o conheceu. E após o falecimento do profeta, paz e bênçãos estejam sobre ele. Abu al-Aswad al-Duvali adicionou os diacríticos ao texto do Alcorão a pedido de Ali ibn Abi Talib, que foi dos escribas da revelação. Então, todo esse processo aconteceu entre os Sahaba, que testemunharam a revelação do Alcorão e a memorizaram. Além disso, Abu al-Aswad al-Duvali recitou o Alcorão inteiro para Utan ibn Affan, que também foi um dos escribas do Wahy. Não só isso, como também há evidências físicas disso na forma de manuscritos que datam do primeiro século da Hijra, como este aqui, o que mostra o sistema inicial de Taquel criado por Abu al-Aswad al-Duvali, usando pontos e formas vermelhas sobre o texto preto. Então aqui, o nome orado tem meio círculo virado para cima, que é Shada, com fata, e um ponto ao lado do A, indicando dama. Então aqui, Alalhu. E aqui o ponto em cima do A significa que tem fata. Aqui Alaya. E a próxima palavra, o A aqui tem um ponto embaixo do A para indicar casa, e o Men tem 2 pontos, o que significa que tem também casa aqui. Alalhu, Alaya e o Min e assim por diante. E então, depois de Abu al-Ahmad al-Duali, veio seu aluno, Kasraib Azim. Quem então adicionou os pontos nas letras que têm pontos, como G em T, e assim por diante. Como cada vez mais não-árabes se tornaram muçulmanos, e eles precisavam disso para conseguir recitar o Alcorão corretamente, o que também foi testemunhado por muitos dos Sahaba que ainda estavam vivos. Então, a adição dos diacríticos e dos pontos nas letras aconteceu logo após o falecimento do profeta. Paz e bênção estejam sobre ele e sob a supervisão de Qutab al-Alva e dos Sahaba. Depois, no século II, veio Al-Khalil ibn Ahmad, quem então transformou o sistema de pontuação dos diacríticos no sistema familiar que temos hoje, com fata, dama, kasra, tanveen e assim por diante. Mas então, você pode estar se perguntando agora, poderia haver espaço para erro humano? Como adicionar um ponto ou um diacrítico a mais, já que você está adicionando isso a todo o livro?
Bom, isso nos leva então à segunda diferença entre o Alcorão e qualquer outra revelação. O Alcorão não foi descoberto em uma caverna na forma de rolos e manuscritos como o Antigo Testamento. Mas é um audiolivro que foi preservado nos corações de milhares de Sahaba e foi memorizado palavra por palavra e ensinado pelo profeta, paz esteja sobre ele, como cada palavra e cada letra soava. Então, a adição do taquil foi de acordo com o que eles ouviram e memorizaram do profeta, paz esteja sobre ele. Então o texto era tão familiar para todos eles que eles conseguiam entender melhor o que eu quero dizer. Vamos considerar este exemplo. Se eu pedir para 10 falantes de inglês escreverem as vogais corretas para esta frase, em 10 conseguiriam escrever perfeitamente as vogais nos lugares certos. Por quê? Porque é uma frase muito familiar com palavras muito conhecidas. Agora, se você pedir a qualquer muçulmano hoje para escrever os pontos e o taquel desta frase, eles também conseguirão fazer isso perfeitamente porque é muito familiar para eles. Agora, todo o Alcorão para os Sahaba não era apenas familiar para eles. Como esses exemplos, mas eles realmente memorizaram cada palavra e cada som. Como milhões de pessoas hoje. Então, é impossível que qualquer mudança, nem mesmo um único ponto ou qualquer alteração, pudesse ter ocorrido. Mas e quanto a casos como esses? Ayats que contêm palavras que podem ser lidas de forma diferente ao mudar a colocação dos pontos ou os diacríticos. Isso veio de erros de pontuação ou algo assim. Bom, vamos pegar este exemplo. Esses dois aqui são duas quirá do Alcorão, ambos são Alcorão. E ambos foram revelados exatamente assim. Uma vez é revelado como Tushik, e outra vez é revelado como Tushik. E em muitos casos, como neste, eles não dão exatamente o mesmo significado, mas se consolidam e se enriquecem mutuamente, e nunca dão significados contraditórios. E o mesmo se aplica a todos esses casos. Eles são simplesmente diferentes qiraat, e todos são 100% Alcorão com o mais alto grau possível de autenticidade. Cada qari lê de acordo com quem ele aprendeu, o que tudo leva, no final, à mesma fonte. Profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele. Se você quer se aprofundar mais nesse tópico das 10 qiraat, então eu recomendo muito assistir a esta lição, que cobre os aspectos mais importantes que você precisa saber, com muitos exemplos diferentes. Finalmente, a coisa linda sobre o Alcorão é que toda vez que alguém tenta atacá-lo ou desacreditá-lo, ele de alguma forma mostra sua magnificência e prova, ainda mais sua preservação perfeita. Obrigado por assistir. Se você quer começar a aprender o Tajwid, então comece com esta playlist. E também, não esqueça de conferir meu último livro sobre Tajwid e baixar o aplicativo Companion. Obrigado por assistir e até a próxima!